noite e sejam muito bem-vindos ao Conexão RIG. Hoje nós estamos no nosso encontro 69 e é um encontro super especial, tá? É um encontro especial porque o meu amigo Tiago está aqui, né? E ele vem coroar uma série de encontros que nós fizemos aqui dentro do Conexão RIG sobre advocacia em saúde, tá? E está também inserido dentro do projeto Sinergias. O projeto Sinergias foi lançado no mês passado, aqui no âmbito do Conexão RIG, com a participação da Paula Querim, que está aqui com a gente hoje, tá? E a ideia do projeto Sinergias é aclarar toda a transversalidade que as áreas de relações institucionais e governamentais possuem, né? Então, nós vamos trazendo profissionais que atuam em áreas correlatas a relações institucionais e governamentais, justamente para que eles nos digam, né? Como que eles ajudam o RIG e como o RIG os ajuda no dia a dia da geração de valor para as organizações, tá? Então, nós já falamos sobre compras públicas, hoje nós vamos falar sobre advocacia em saúde, vamos falar sobre ESG, sustentabilidade, acesso, comercial, regulatório, jurídico, compliance, relações públicas e também relações com comunidade, tá? Então, todas essas áreas, comunicação também, eu esqueci de falar, todas essas áreas, elas são áreas correlatas que ajudam RIG e que RIG precisa da atuação delas em conjunto para poder fazer um bom trabalho, tá? E esse é o projeto Sinergias. Espero que vocês gostem. A gente tem um ano super intenso aí, então até dezembro eu pretendo chamar todos esses profissionais que atuam nessas áreas correlatas para conversarem aqui com a gente, tá? Hoje nós vamos conversar com o Tiago Matos, que é um advogado sanitarista, palestrante, consultor em advocacy na área da saúde. O propósito do trabalho do Tiago é ajudar pessoas engajadas com causas sociais e organizações sem fins lucrativos que atuam na área da saúde a identificarem problemas e trabalharem nas suas soluções com foco em resultados sustentáveis. Tiago é uma celebridade na área da advocacia em saúde, ele tem um podcast muito legal, eu não sei se vocês assistem, a Paula, por exemplo, é uma fã incrível, pegou até autógrafo da última vez que viu o Tiago, coisa de louco, né? Ficou tietando na maior cara dura, e foi bem legal, né? E o Tiago hoje vai compartilhar com a gente essa experiência como ativista, trazendo alguns cases práticos para que a gente possa discutir. Tiago, seja super bem-vindo ao Conexão RIG. Estou super feliz de ter você aqui. Fique à vontade. Puxa, Dé, eu que estou super feliz. Obrigado pelo convite. Eu sou um entusiasta aí do seu trabalho. Vejo já o seu manual junto com o Renato, para mim, é a principal referência hoje. Quando alguém me pede algum material sobre advocacy, é logo o seu guia que eu encaminho. Gosto de tudo que você escreve, sou um fã declarado seu, então para mim é uma honra imensa estar aqui, é uma super honra estar aqui. E acho até a ideia de você promover realmente essas conexões, né, com o pessoal de relações governamentais, institucionais, eu acho que isso realmente também fortalece muito a democracia. Acima de tudo, fortalece a democracia, porque o que a gente tem que lutar enquanto né, o que nós temos que lutar enquanto cidadãos é o fortalecimento, é que as vozes sejam ouvidas. Acho que isso é uma coisa fundamental que eu vou até tentar trazer um pouco aqui para vocês, algumas reflexões sobre isso, mas eu acho que é um ponto fundamental e que a gente tem esquecido, né? Acho que a sociedade tem esquecido, com exceção das pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. E essas pessoas têm realmente também, além de tudo, além do dever profissional delas, elas têm também quase que uma responsabilidade de fomentar isso, né? E você faz isso de forma brilhante. E acho que aí todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui dentro desse grupo do Conexão RIG são também grandes propulsores dessa demanda, dessa mentalidade. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Farina Matos, eu sou, como a Andrea disse, advogado sanitarista. Eu me formei em Direito em 2003 e logo que eu me formei, eu acabei, talvez até um pouquinho antes de formado, né, quase no quarto ano ali do Direito, ainda não sabia direito com o que eu ia trabalhar, estava testando tudo, aprendendo direito tributário, penal, trabalhista, ambiental, consumidor, etc.
não tinha ainda muita ideia do que eu ia fazer. E eu acabei passando por um infortúnio familiar. Minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2001. E quando você recebe, não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ter um familiar muito próximo com uma doença grave, mas parece que o chão cai, parece que assim, a forma como você enxerga a vida e começa a se dedicar, tanto em termos profissionais ou mesmo pessoais, muda completamente, né? E a minha mãe, logo de cara, ela precisou, pouquinho depois, assim que eu me formei, ela precisou fazer um procedimento que o plano de saúde não cobria. E havia toda uma discussão na jurisprudência se o plano era obrigado a cobrir, se não era obrigado a cobrir. Eu acabei estudando o caso dela e entrei com uma ação judicial. Foi uma ação difícil pessoalmente, para mim foi muito difícil, porque envolvia toda uma questão familiar, mas foi difícil porque eu caí com... A minha tese não foi bem recebida pelo juiz, eu tive que entrar com recurso e depois com outro recurso. Foi uma ação difícil, mas exigiu demais de mim, né? E o fato de ter exigido tanto de mim, hoje eu vejo, em retrospectiva, que foi excelente para o meu desenvolvimento profissional. Porque eu tive que estudar muito além do que eu teria estudado se tivesse sido uma ação fácil. E isso acabou fazendo com que eu tivesse uma capacidade de enxergar ali esse mundo do direito à saúde de uma forma diferenciada. Tanto que logo na sequência eu fui prestar um concurso para fazer uma especialização no Hospital das Clínicas de São Paulo, era um aprimoramento profissional, e tinha uma vaga para esse aprimoramento, né? Eu nunca fui um aluno excepcional, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, mas nunca fui um aluno excepcional. E tinha uma vaga, eu falei assim, cara, será que eu presto esse concurso para uma vaga só? Improvável que eu passe, né? Mas resolvi prestar porque, assim, era o único curso que tinha ali, e, putz, eu estava muito afim de fazer, estava muito afim, eu acho que se encaixava perfeitamente no que eu precisava. E eu prestei. Passei para a segunda fase meio que em último lugar ali, né? Foi como... já acho que eu tive uma sorte muito grande de ter passado ali para a segunda fase. Tinha acho que mais 5 pessoas, eu e mais 5 pessoas. E aí foi uma prova oral. E engraçado que na prova oral, até não sei se eu dei muita sorte ou se foi uma coisa meio que todo mundo teve esse mesmo tipo de pergunta, mas eram 2 perguntas. A primeira, fale sobre direito à saúde, e a segunda era, fale sobre o SUS. E, cara, putz, eu tava falando, eu tinha estudado tudo sobre aquele assunto para minha mãe, então eu fui falando, assim, mas com tesão, com uma tranquilidade, assim. Tanto que no meio, a pessoa que estava me entrevistando falou assim: olha, pessoal, só antes de. Eu tinha que sortear dentro de um negocinho ali quais eram os temas. A pessoa virou e falou assim: olha, só para explicar que o Thiago já está falando sobre o segundo tema, que é fale sobre o SUS, né? E, cara, foi muito fluido. Saí de lá, assim, saí naquela calçada, não sei se vocês já foram no Hospital das Clínicas, mas tem aquela calçada, que é uma calçada forte, assim, você vê muita gente, né, triste, doente, e eu saí naquela calçada, assim, falei, cara, que energia, assim, né, eu quero entrar aqui, eu quero muito entrar aqui, porque, cara, o meu trabalho pode ajudar essas pessoas, assim, né? O que eu fizer ali, né, de analisar toda a parte jurídica, deixar o hospital ali tinindo juridicamente, imagina, eu era praticamente um estagiário ali, mas tava ali achando que eu ia fazer revoluções ali. E foi muito legal, cara, foi muito legal. Quando eu vi o resultado do concurso, assim que eu passei em primeiro lugar, óbvio, só tinha uma vaga, né? Mas eu tive a oportunidade de ficar um ano ali, navegando pelo hospital inteiro, conhecendo todas as áreas jurídicas do hospital, vendo tudo quanto é tipo de ação. Foi uma escola, para mim, extraordinária. E ali, cara, eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer da minha vida. E no começo dessa minha carreira, eu fazia muito essa parte de direito dos pacientes. Só que alguma coisa me incomodava tremendamente nessa nesse trabalho, né, sem nenhum demérito, porque há incríveis advogados ainda trabalhando com essa parte contenciosa, mas me incomodava demais eu ter que tentar garantir o direito de uma pessoa que está numa situação X, e no dia seguinte eu encontro uma outra pessoa na mesma situação X, na mesmíssima situação X, e ela não tem direito, a não ser que ela conquiste esse direito. Eu falava, cara, não é possível, assim, se a gente está vendo falhas no sistema, a gente precisa ter um jeito de o problema de um se transformar na solução para todos. É isso que deveria acontecer. Por que pessoas que têm direitos violados
quando você vai tentar arrumar, você já não arruma o sistema, e não aquela situação daquela pessoa, mas arrumar o sistema. E foi aí que eu acabei me encontrando com algumas pessoas, né? Muito um acaso, que eu acho que nada é por acaso, assim, é tudo né, uma sucessão de fatores que acabam gerando esses encontros. Mas eu acabei me aproximando muito de uma ONG de apoio a pacientes com câncer de mama, chamada Mama Info, e me voluntariei para fazer, enfim, para tentar disseminar a informação, para tentar fazer a informação chegar ao alcance do maior número de pessoas, para que elas pudessem, enfim, ter seus direitos garantidos sem grandes estresses. E aí eu fui, dentro desse trabalho, eu fiz um curso, que foi um curso capitaneado por uma ONG americana chamada Susan Komen, que era uma ONG forte, ainda é uma ONG forte nos Estados Unidos. E dentro desse curso tinham vários módulos. Um desses módulos era o módulo de advocacy. Foi a primeira vez que eu soube desse termo, que eu tive contato com esse termo advocacy. E aí, cara, se encaixou, porque advocacy era justamente como fazer um problema individual ou uma comunhão de problemas individuais se transformar numa solução coletiva. Como mapear uma comunidade, mapear um problema e achar a solução pela causa raiz, né? E, cara, ali para mim foi um momento de grande virada, assim, de chave. E aí eu tive, quem estava liderando esse treinamento era a Luciana Holtz, que é a atual presidente do Instituto Oncoguia. Na época ela tinha um site na internet, né? Acho que naquela época a gente não chamava nem de portal, assim, era um site na internet, que ela é psico-oncologista, estava ali tentando disseminar informação para ajudar as pessoas a diferenciar o que é uma informação de qualidade e uma informação, né, de baixa qualidade. E o portal, o site era tão genuíno e dava uma impressão que era uma ONG, assim, porque tentava ajudar tanto as pessoas que dava a impressão que era uma ONG. E não era uma ONG, era uma empresa, era um projeto comercial dela, né? Mas aquilo tocava o coração das pessoas de tal forma que a Luciana também foi tão tocada por aquilo que ela falou assim, olha, chegou uma hora que ela falou assim, cara, não vou conseguir só ser um portal aqui para ser um projeto comercial, eu quero transformar isso aqui em algo maior. E aí a gente acabou se juntando, a Mama Info se fundiu com o Oncoguia. O Oncoguia deixou de ser só um portal, virou uma associação sem fins lucrativos. E foi aí que eu tive realmente uma experiência mais intensa de advocacy, porque aí o Oncoguia nasceu com esse propósito, né? Além de levar informação de qualidade, além de dar suporte para o paciente, de defender o paciente, de ser a voz do paciente nos processos de tomada de decisão. E foi mais um grande encontro, né, de pessoas ali que estavam com um propósito muito bem definido. Nessa época, eu acabei até me afastando da advocacia contenciosa para pacientes. Fiz isso até porque primeiro eu não queria que achassem que eu estava muito perto de uma ONG para captar cliente, e também não queria que eventualmente achassem que se isso acontecesse, se eu tivesse algum cliente com oncologia, isso manchasse a imagem da organização. Então, eu optei por não pegar mais essa causa e focar em consultoria, assim, né? Focar nessa parte mais consultiva, mais de advocacy mesmo, de poder fazer e também fazer advocacy mais nessa dinâmica coletiva, de buscar soluções para todas as pessoas quando a gente encontrasse um problema individual. E foi muito legal ali, acho que para quem trabalha com saúde, que talvez o primeiro passo é você conseguir diagnosticar o problema. E diagnosticar problema não é uma dinâmica fácil. Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente sabe qual é o problema. Mas a raiz do problema, normalmente, ela está muito fora da nossa capacidade de enxergar ali aquela situação. A gente tem que investigar muito para conseguir identificar as causas raízes. E eu aprendi muito isso lá, batendo a cabeça. E lá era muito interessante, até hoje tem isso no Oncoguia, tem um canal de contato com o paciente que capta os principais problemas, capta, e vai captando, e vai registrando, e vai formando uma massa crítica, né? E ali a gente conseguia realmente identificar a fundo, para saber qual que era a raiz do problema. E a partir destas demandas, é que foram, então, surgindo algumas iniciativas de advocacy.
Eu vou contar um pouco para vocês sobre algumas experiências aqui que eu vivi. Mas antes, eu vou até compartilhar aqui minha tela, Andréa. Ti, enquanto Oi. você ainda não compartilha, posso só contar algo muito interessante sobre isso que você Claro. falou agora há pouco, da questão do problema, né? O Thiago falou agora sobre o guia para a construção de estratégias de advocacy, e não é à toa que o passo um é a construção do, ai, como é que chama, meu Deus? Da teoria da mudança, né? E alguns chamam de teoria da mudança, outros chamam de marco lógico, porque é justamente quando você constrói a teoria da mudança que você vai tentar entender qual é o problema, né? E nesse momento estou fazendo uma capacitação para um grupo de 50 enfermeiras obstétricas para um programa da ONU, a UNFPA. E é impressionante, pessoal, como elas não conseguem identificar o problema. Porque como elas já estão muito inseridas no ambiente, elas já vão direto para a solução, entendeu? Só que como que você avalia se aquela é a melhor solução se você não tem clareza sobre o problema, né? Então, conhecer o problema, e eu sempre comento com o pessoal, né, que é a questão, quando a gente vai construir uma ação de advocacy, o passo número um, a coisa mais importante de todas, é entender as causas do problema. Primeiro, identificar o problema, depois as causas do problema, porque a nossa tendência é tentar resolver o impacto do problema. Verdade. Então, é uma coisa assim impressionante como a gente vê, né, no nosso dia a dia, para quem trabalha com lobby advocacy no dia a dia, né, quando o cliente chega na consultoria, ele não chega com problema, às vezes ele já chega com a solução, mas aí você não sabe avaliar se aquela é a melhor solução, você não entende o problema na sua inteireza, né? Então, eu queria pegar um gancho nessa sua fala aí, Thiago, antes de você começar a compartilhar, porque realmente entender o problema é a cereja do bolo. É o André, total. Deixa eu aproveitar também aí que você Não sei se alguém fez está com o essa microfone pergunta. aberto aí. A Xana está falando com fazendo você. uma pergunta. Na verdade, perdão, é só um desculpa. comentário. Achei muito interessante quando você colocou esse seu afastamento aí da questão do contencioso, né, nessa mudança, porque isso é muito extremamente importante para mostrar uma postura até que evite pudesse evitar qualquer situação, né, eventual de que viessem a falar de um possível conflito de interesse, né? Achei muito interessante essa sua postura, assim, extremamente íntegra e cautelosa, né? Muito importante isso. Eu acho que essa nossa área, ela exige um certo conservadorismo nisso tudo. Eu não acho assim, não teria nada que me impedisse de tocar as ações, absolutamente nada que me impedisse de fazer isso. Mas eu sei que para esse universo, assim, a imagem ela é muito importante. O que, né, eu não queria de forma alguma que a minha imagem fosse afetada, e especialmente a imagem da organização que eu estava ali representando. Eu acho que foi um cuidado, não me arrependo nem um pouco de ter feito, embora também eu não quero ser puritano e falar assim, olha, tem que fazer isso. Não acho que tem que fazer isso. Eu acho que tudo é... Eu acho que a grande questão em conflito de interesses, que até vou voltar aqui num... Veja se vocês conseguem ver... Peraí. Não era esse não que eu queria mostrar. Peraí que é outro. Ainda não estamos vendo. Peraí. Ainda bem Só que um estava minutinho errado. Não vimos nada. Não, acho que era uma... Não sei se... Deixa eu aproveitar e falar boa noite aqui para o Daniel, que faz tempo que eu não vejo o Daniel, né? Tudo bem, Daniel? E aí, professora, tudo bem? Saudades de ti, viu? Também. E dar as boas-vindas para o nosso novo assinante, Leandro Gabiati. Uma honra ter o Leandro aqui. Vamos lá, professora, então. tudo bem? Professor, bom, desculpa, acho que eu entrei e esqueci o microfone aqui aberto, atrapalhei um pouquinho. Imagina, fica tranquilo. Obrigado por ter fechado e feliz de poder acompanhar, estar participando do grupo. A gente está bem feliz com você aqui com a gente também, viu? Olha lá, a Rayane está te dando boas-vindas, professor. Que beleza. Olha só. Que maravilha. É bom saber que a Rayane está aqui também. Muito bom, Rayane. Bom te conhecer. Bom te ver, quer dizer. A gente já se conhece faz tempo, né, Rayane? Da época da UDF. Né? Aqui, ó, conectando pessoas e temas. E o que está rolando nesse planeta Terra aí, Ti? Pois é, eu queria falar um pouco
para você disso aqui, né? Quantidade, só complementando o que eu estava falando com a Xana, né, que me fez a pergunta, foi ela, né? Sim. Que eu acho que uma coisa fundamental, Xana, que eu também, sim, acho que isso é um pouco dos princípios que eu tento seguir, assim, é da gente também ter que ser transparente e radical, assim, na nossa... Porque a gente não vai ter sempre vieses, né? Eu me considero uma pessoa cheia de vieses. Para vocês saberem também, hoje, o que eu faço? Hoje eu continuo trabalhando com o Instituto Oncoguia, hoje eu sou um conselheiro de advocacy, mas eu trabalho também com a Federação das Santas Casas, ou seja, eu já falei que eu trabalho com organizações de pacientes, trabalho com uma federação de hospitais e trabalho com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é de médicos. São 3 grupos de interesse completamente diferentes. E são 3 grupos que para muitas situações têm causas em comum, para outras nem tanto, né? Mas, obviamente, cada uma delas tem os seus vieses. E eu estou imerso nas reflexões, principalmente nos insights que vêm desses mundos, e em especial desses 3 mundos, de pacientes, de hospitais e de médicos. Então, é óbvio que a minha cabeça ela é muito mais enviesada em torno das pautas que esses grupos trazem. Não é só porque são causas melhores ou piores, é porque assim, eu estou imerso nisso, então é natural que o meu viés de confirmação esteja, né, focado nelas. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro de tentar abstrair um pouco isso e entender sempre o que é justo em todas as questões que estão sendo colocadas em pauta, né? E por que eu trouxe esse globo? Agora já entrando um pouco aqui na apresentação. Tem um cara chamado David Allen, que é um cara que eu sigo, assim, já falei para a Andrea dele, que ele escreveu um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer. É um guru da produtividade. E ele fala assim, que as pessoas têm, todos os dias, pelo menos uns 60 problemas para resolver. Já pararam para pensar na quantidade, então, de problemas que a gente tem, sei lá, numa família, num grupo aqui como nós, aqui, numa cidade, num país, num estado, imagina no mundo, assim, a quantidade... Cara, isso aqui é um enxame de problemas. É problema que não acaba mais. E como é que a gente resolve problemas? E aí, vocês já ouviram falar de um modelo de resolução de problema que é um modelo de Knefin? Ele basicamente fala assim, os problemas eles são de 4 tipos, via de regra: caóticos, complexos, complicados e simples. Basicamente são esses 4 tipos de problemas. O simples é aquele que você resolve facilmente. Caiu uma água aqui na minha mesa, eu vou lá, pego um pano, limpo. Complicado, você até sabe como resolver, mas você não tem a capacidade ali de resolver. Por exemplo, meu carro está com barulho ali. Cara, eu sei que tem algum problema no meu carro. Ou acender uma luzinha ali diferente. Mas eu não sei como resolver, não faço ideia. Se eu levantar o capô, vai ser uma coisa grega ali para mim. Não vou saber fazer nada. Mas eu sei que se eu levar no mecânico, ele vai resolver. Aí você tem problemas complexos, que é aqueles que você não sabe ainda causa e efeito. São problemas que normalmente são multifatoriais. Então, assim, cara, você não sabe nem aonde levar para resolver. E os problemas caóticos, que você não faz a mínima ideia. A pandemia, ela começou com um problema caótico. Eu gosto desse exemplo da pandemia porque ela passa por todos os estágios, né? Qual que era o mantra no início, ali em março de 2020? O mantra era assim, fica em casa, fecha tudo. E por que ela fecha tudo? Porque ninguém fazia a mínima ideia do que fazer. Era o caos. A gente vivia o caos. Dizem que se você está num protesto, vale para vocês aí que estão assistindo também e que são ativistas e de repente vão participar de protestos, de passeatas, etc e tal, se tiver rolando uma confusão ali, todo mundo sai correndo, sabe o que vocês têm que fazer? Tem que tentar achar alguma coisa de concreto, tipo um poste, assim, porque as pessoas tendem a desviar de alguma coisa de concreto. E aí você vai ter ali alguns segundos que você não teria para poder olhar o que está acontecendo e tomar uma decisão rápida que pode salvar a sua vida, né? Então, o Fica em Casa foi isso. Ó, cara, não sabemos o que fazer. Vamos ficar em casa para a gente pensar alguns minutos aqui, até que já começaram a ter alguns indícios, né? Então, por exemplo, use máscara. Aqui a gente já começou a transformar esse problema caótico num problema complexo, que a gente ainda não faz ideia de como resolver. Só que a gente vai testando. A gente vai lidando com a situação do jeito que a gente pode lidar. Vai usando máscara, vai tendo distanciamento social, né? Já sabe os lugares que você costuma ter mais infecção, sabe como tentar evitar a infecção, mas não sabe ainda como se livrar do problema. Até que surge a vacina, que aí vira um problema complicado. Por que é complicado? Porque a gente até sabe como resolver, mas ainda a gente não tem todas as ferramentas, a gente não tem logística, a gente não tem dinheiro, a gente vai demorar ainda para conseguir resolver esse problema. A gente já sabe como resolver. E aí, pessoal, a gente dá praticamente nesse cenário, vira um problema simples,
que se você ficar mal, provavelmente não vai ficar tão mal, e eventualmente vai ter um remedinho na farmácia focado naquilo que vai resolver esse problema. Daqui a pouco, eu acho que a gente está muito próximo disso. As pessoas que têm Covid vão sair na rua normal, assim, como uma pessoa que tem resfriado sai na rua, pega avião, faz as coisas. Acho que vai ser assim, e aí vai ser um problema simples de resolver. Só que os grandes problemas que a gente enfrenta, e aí eu vou puxar muita sardinha para o lado do Advocacy em Saúde, né? Os problemas sociais, econômicos, mas especialmente os de saúde, problemas relacionados a doenças negligenciadas em países subsaarianos, problemas de doenças crônicas como câncer, diabetes, colesterol, enfim, uma série de problemas sanitários, eles são complexos, porque a gente não sabe como resolver todas as raízes dos problemas, né? E aí eu falo problema, tanto problema de acesso a serviços de saúde, problema de prevenção, problema de promoção à saúde, enfim, a gente não sabe como resolver. E normalmente eles são problemas multifatoriais, são muitos fatores. A gente mal sabe quais são os fatores que vão ter maior impacto caso a gente intervenha sobre eles. A gente vai testando. E aí, aqui é muito tentativa e erro. Parece feio falar que é tentativa e erro, mas a bem da verdade é que muitos dos problemas e do jeito que a gente faz política pública é por tentativa e erro. E até que a gente tenha algum modelo de solução de problemas algoritmizado no extremo, a gente vai continuar com tentativa e erro. Óbvio que você pode diagnosticar melhor as coisas, né, para poder incidir de forma mais qualificada, com dados com maior nível de evidência, mas as nossas evidências ainda são muito limitadas dentro de um mundo ideal. Como é que a gente costuma, como é que esses grandes problemas da humanidade, e aí eu foco aqui especialmente em problemas sanitários, como é que eles são resolvidos? Ou enfrentados ou mitigados, já que resolvidos acaba sendo uma situação muito difícil. E é um detalhe, por que é tão difícil você resolver esses problemas? Até porque eles se competem entre si. O problema do câncer compete com o problema da cardio, que compete com o problema da diabetes. O recurso, eles estão competindo o tempo inteiro. A atenção do ministro da Saúde está sendo competida o tempo inteiro entre todas essas questões, entre questões de prevenção. Então, assim, os problemas, eles vão ganhando atenção, de repente ele ganhou, o outro merece uma atenção maior, esse aqui cai. Então, assim, ele não vai tendo um cuidado, como, por exemplo, a Covid teve, que todos os olhos de todo mundo, de todos os atores, de todo o universo, estavam focados ali. Então, os problemas sociais, eles vão passar sempre por esses altos e baixos. E a bem da verdade é que esses problemas normalmente são enfrentados quando algumas poucas pessoas resolvem se dedicar a enfrentar esses problemas sociais, coletivos, difusos, etc. A história mostra isso para a gente. Trouxe aqui algumas personalidades, né, que obviamente vocês conhecem a história e o desfecho da história deles, mas eles foram resolvendo partes dos problemas. Né? Até hoje a gente enfrenta os problemas que essas pessoas lutaram tanto para resolver e resolveram parte, mas não totalmente. E a gente fica muito esperando um super-herói, né? É um pouco isso também. A gente fica muito esperando surgir um salvador da pátria para resolver todas essas questões. Só que isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. O que vai realmente poder gerar essas mudanças é realmente o esforço de pessoas normais, humanas, de carne e osso, que vão ao banheiro, enfim, que fazem tudo o que a gente faz, né? Normalmente, e no mundo de hoje isso tem acontecido com mais frequência, essas pessoas engajadas, elas acabam se associando e formam as chamadas associações, né? Associações de pacientes, sociedades médicas, organizações, né? E eu sei que tem gente também aqui de operadores de plano de saúde, você tem aqueles órgãos mais setorializados, você começa a ter grupos de interesses mais organizados, né? Formados especialmente aí por associações. Eu gosto eu deixo toda a parte de conceito com a Andrea, que é mais, que é acadêmica, mora aqui do nosso universo, mas eu gosto, pelo menos, de explicar o advocacy como uma arte, porque a gente não tem receitinha, não é uma ciência, uma série de possibilidades, de técnicas para você usar e incidir. Várias técnicas podem oferecer resultados impressionantes, né? Mas é uma arte de você investigar e diagnosticar os problemas enfrentados por grupos sociais desfavorecidos e negligenciados. Aqui a gente pode acrescentar causas sociais difusas, como o meio ambiente, etc. e tal,
propor soluções que sejam, obviamente, sustentáveis e responsáveis, porque é muito fácil achar solução simples para problemas complexos. O duro é que essa solução realmente possa gerar algum efeito positivo sem prejudicar outras pessoas, né? Sem prejudicar outros atores. Então, acho que é importante ter isso em mente. E, obviamente, pelos meios éticos e legais, desenvolver ações políticas que sejam estrategicamente planejadas. Eu acho que vocês devem ter ouvido muito a Andrea falar sobre a importância de um planejamento estratégico, etc. e tal. Para quê? Em última instância, o que a gente quer é sensibilizar as autoridades a promoverem as mudanças necessárias. E como é que essas autoridades elas desenvolvem essas mudanças? Por meio de atos normativos, por meio de leis, de decretos, de portarias, enfim, atos decisórios e normativos. Basicamente, política pública se materializa por meio de atos normativos, seja uma decisão, né, uma portaria ali de um ministério ou de uma secretaria, mas é sempre política pública, ela vai evoluindo por meio de atos normativos. Se vocês forem pegar a escravidão, ela foi assim, ela foi começando. Eu não sei exatamente, sempre me confundo na sequência, mas você teve a lei que acabou com o tráfico negreiro, depois você teve a lei do sexagenário, depois você teve a lei do ventre livre, depois você teve a Lei Áurea, e até hoje a gente vem fazendo políticas afirmativas para poder combater todo o problema gerado pela escravidão, né? Então, são sempre atos normativos que precisam materializar, que materializam as políticas públicas. Qual que é o grande problema que eu acho do advocacy atual, e eu acho que quem está nos assistindo aqui tem uma grande responsabilidade em relação a isso? A gente vive numa democracia. É muito bom, a gente ainda vive numa democracia que todo mundo pode falar, né, pode se manifestar, espero que isso, né, também continue por muito tempo, que a gente não perca isso. E o bom disso é que todos têm esse direito de falar. O problema da nossa atual democracia é que nem todos que têm condições de falar, falam. Nem todos que sabem, que entendem do problema, estão dispostos a participar do problema, participar da solução, sugerir, estressar ali o debate. O Martin Luther King tem essa frase, que eu acho que a gente pode relê-la numa versão mais, talvez, moderna. Talvez o que deve mais nos preocupar não é o grito daqueles que menos sabem, né? Você vai ter um monte de gente gritando que não sabe nada de como resolver o problema. O grande problema, a grande preocupação tem que estar, talvez, no silêncio daquelas pessoas que mais sabem. Se aquelas pessoas que mais sabem não falarem, não participarem, não ocuparem os espaços de tomada de decisão, aquelas que menos sabem, mas que gritam mais, vão ocupar. E quando só ela está falando, parece que ela está certa. Simplesmente parece que ela está certa. Não é má intenção, não é uma... Normalmente, né, não parto do princípio de que as pessoas são mal intencionadas, mas normalmente é porque elas são mal orientadas, mal qualificadas para poder tomar as grandes decisões. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, me digam o que vocês estão vendo aí, o que esse senhor está vendo neste quadro. Obviamente que só é uma parte do que ele está vendo. Mas quem aqui arriscaria um braço, assim? Arriscaria cortar um braço para me dizer o que é que está atrás, o que esse cara está vendo? Eu acho que vocês não arriscariam um braço, né? Não sei nem se uma unha, mas é normalmente assim que acontece o processo de influência política. Chega lá, vou para o mundo da saúde. Chega lá alguém de uma associação de pacientes, para um deputado e fala assim, ó, deputado, o problema é esse aqui, ó. É esse o problema que eu estou enxergando. E, de fato, as nossas visões são muito limitadas ao nosso mundo. Então, eu chego para e falo assim, olha, esse aqui é o problema que eu estou vendo. Eu sou de uma organização de pacientes, aqui é o problema que eu estou vendo. Aí chega alguém da sociedade médica, fala assim, não, ô deputado, ó, o problema é esse aqui e a solução é a partir deste problema. Chega alguém ali dos hospitais. Não, ó, deputado, o problema é esse aqui e a solução está em torno deste problema que eu estou te apontando. Alguém da indústria farmacêutica vai lá e fala que é isso aqui, alguém das operadoras vai lá e fala que é isso aqui, alguém dos enfermeiros fala que é isso aqui, alguém, sei lá, quem mais, dos fisioterapeutas fala que é isso aqui, e assim sucessivamente. Sendo que o que todos nós deveríamos querer é que o tomador de decisão tenha acesso a isso aqui, ao quadro completo. Primeiro, a gente tem que tentar ter acesso ao quadro completo, mas nem sempre isso é fácil.
Nem sempre isso é possível, porque sempre faltam informações. A gente não tem um modelo de transparência radical para todo mundo ter a capacidade de enxergar o que o outro está pensando. Mas o que isso aqui nos traz, pelo menos é o que me traz, é o conhecimento está disperso na sociedade. Ele não está só na minha cabeça, ele não está só na cabeça da Andrea, não está só na cabeça da Paula, não está só na cabeça de cada um aqui que está escutando a gente, vendo a gente. Ele está disperso. E a inteligência coletiva, a capacidade, de repente, do tomador de decisão ter acesso à inteligência coletiva é que vai fazer a gente ter decisões melhores. Senão, a gente vai ter decisões, só que elas podem não ser as melhores. A gente vai ficar patinando e perdendo constantemente até ir evoluindo. Isso, voltem à escravidão para a gente ver como a gente foi evoluindo lentamente. E a gente ainda vive esse problema. O que a gente deveria lutar enquanto cidadãos, enquanto pessoas que trabalham especialmente nós que trabalhamos aí nesse segmento de advocacy, relações governamentais, etc., é ajudar o tomador de decisão a ter o quadro completo. Não só a minha visão, não só a sua visão, mas o quadro completo. Obviamente que evidência é essencial, né? A gente tem que tentar levar o quadro completo. Mas a gente também sabe que não é o suficiente. Às vezes você tem todas as evidências possíveis ali postas na frente do tomador de decisão, mas ela não segue aquele encaminhamento ordinário, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Claro, a gente tinha poucas evidências, mas era o que a gente tinha e mesmo assim nem sempre as decisões foram baseadas em evidência. Tive uma experiência em mais ou menos 2013, o deputado Arnaldo Faria de Sá, acho que muitos de vocês devem conhecer, um deputado famoso em São Paulo, ele lamentavelmente faleceu recentemente, mas foi um deputado que sempre defendeu muito os direitos dos aposentados, pensionistas, consumidores. E mais ou menos em 2012, eu participava de uma campanha de advocacy, de uma iniciativa de advocacy, que pretendia obrigar os planos de saúde a cobrirem quimioterapia oral de uso domiciliar. Até então, quando a lei dos planos foi aprovada em 1998, ela entrou em vigor em 99, praticamente toda a quimioterapia era endovenosa, você realizava em um hospital. Só que a tecnologia foi evoluindo, hoje grande parte das terapias são orais, e o plano, na lei, tinha lá um artigo dizendo que o plano não é obrigado a cobrir medicamento de uso domiciliar, oral de uso domiciliar. Foi criado, esse dispositivo foi criado para que o plano não fosse obrigado a ser um plano de farmácia, para você comprar medicamento para colesterol, para asma, etc., diabetes, né? E o plano fosse obrigado a cobrir isso. Ele não foi pensado para doenças graves e de alto custo. Tanto que, na época, toda a quimioterapia era coberta, era toda endovenosa. Quando ela passou a ser oral, os planos passaram a negar a cobertura. E foi esse problema que chegava no Instituto Oncoguia, por meio dos canais de atendimento, muitas pessoas tendo esse problema. E a gente pensou assim, cara, o que a gente pode tentar fazer para evitar que as pessoas tenham que entrar com ações judiciais? Cara, se o problema é que a lei não contempla mais uma cobertura que deveria cobrir, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei. Aí a gente fez toda uma articulação, foi apresentado um projeto de lei, esse projeto de lei passou no Senado Federal, esse projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados, lá ele tinha que passar por 3 comissões, e ele estava numa comissão, ele passou por 2 comissões, estava na última comissão, que era a Comissão de Constituição e Justiça. E o deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou uma emenda nesse projeto, basicamente pedindo para retirar do projeto o direito dos pacientes receberem medicamento para controle de eventos adversos, náuseas, anemia, enfim, que era um outro componente desse projeto de lei. E aí a gente parou para pensar e falou assim, cara, a gente monitorava todo dia, entrava lá no site, via como é que estava o projeto de lei. Aí logo cedo a gente viu que ele tinha apresentado essa emenda. E a gente, cara, não é muita praia dele, assim, né? Porque ele sempre defendeu o consumidor, defendia... por que será? A gente tentou entrar em contato no gabinete dele, não tivemos muito retorno. Falaram que iam retornar depois, só que o projeto ia entrar em pauta. E a gente tinha que tomar uma decisão rápida. O que a gente podia fazer? Aí a gente pensou, fizemos uma reunião ali rápida, nossa grande equipe lá de umas 2, 3 pessoas. O que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação? Aí algumas pessoas falaram assim, vamos fretar ônibus e ir para Brasília. Cara, pode ser, vamos fretar ônibus para ir para Brasília, mas, cara, a reunião pode ser hoje à tarde, a gente não vai chegar em Brasília num ônibus fretado. A gente talvez não tenha grana para esse ônibus fretado. A gente talvez não tenha pessoas para colocar neste ônibus fretado. Né? Outra pessoa pensou assim, a gente pode ligar para todos os deputados. Cara, podemos, mas vai ser à tarde.
Será que os deputados vão falar com a gente? Será que não vai ficar no assessor e o assessor não vai estar nem aí? Porque tantos problemas o cara tem para resolver, mais de 60 problemas por dia que uma pessoa tem para resolver. Imagina um deputado, né? Será que vai chegar mais um problema nele na hora certa? Será que isso vai sensibilizá-lo? Aí uma pessoa que estava lá também, nossa, falou assim, deixa eu ver se o Facebook dele era aberto. E na época, pessoal, estou falando de uma época que o Facebook era orgânico, você não tinha que pagar para ter alcance, né? E era em 2012, 2013, era a nossa primavera árabe. Não sei se vocês se lembram do contexto, mas era aquele momento ali que os políticos não sabiam mais o que era ser político. Era uma coisa que virou quase um crime ser político. Então estava todo mundo na berlinda. E aí era aberto o Facebook dele. Bom, a gente fez um post que basicamente falava que o deputado tinha apresentado uma emenda retirando do projeto o direito dos pacientes terem acesso aos medicamentos para controle de eventos adversos, e a gente fez um call to action. Entre na fanpage desse digníssimo representante do povo. Aqui eu acho até foi um tom meio, né, deselegante, não acho que eu usaria isso hoje, mas enfim, no calor foi o que saiu ali, né? E tudo bem. E foi um call to action. Entre na fanpage dele e fale o que você acha, se você acha que é ok, se você acha que não. Bom, só para vocês terem ideia, em 3 horas, o que aconteceu? 534 compartilhamentos no Facebook. Em 3 horas. Fora uma série de comentários na fanpage do deputado. Bom, o que aconteceu? Logo na sequência, ele catou o telefone, ligou no Instituto Oncoguia, falou com a presidente do Oncoguia, falou assim, o que é que está acontecendo? E ela explicou a situação para ele. Ele falou assim, olha, eu não sabia que eu estava fazendo isso, eu fui mal assessorado, essa não é a minha pauta, e eu vou pedir para retirarem a minha emenda do projeto. E aí ela só falou o seguinte, ela falou assim, olha, mas tudo bem, só prove pra gente, porque vai pra pauta, né? Então mande lá o protocolo. E ele fez mais. Ele fez um post no Facebook dele falando assim, olha, informamos, foi determinado nessa data a retirada imediata da emenda ao projeto número tal, conforme segue em anexo o requerimento devidamente protocolado na Comissão de Constituição e Justiça. Desculpas, muito obrigado, por favor ajudem a divulgar a nossa decisão. Particularmente, achei uma atitude absurdamente nobre dele ter feito isso, de ter entendido que cometeu um equívoco e voltou atrás do seu equívoco. Né? Algo absolutamente humano e nobre, né? De ter realmente voltado atrás de uma decisão que ele mesmo considerou equivocada. Mas tudo isso, para dizer, a lei foi aprovada, sem tirar esta parte do projeto de lei. Mas tudo isso, acho que para mostrar que a gente pode ter a melhor evidência do mundo, mas às vezes é preciso ter massa crítica, é preciso ter a opinião pública. E quando eu falo opinião pública, não é só uma opinião pública de quem grita mais, acho que é juntar as duas coisas, a melhor evidência com a voz do povo, né? A voz do povo. Porque se você tiver só a evidência e não tiver a voz do povo, nem sempre isso vai passar. E se você só tiver a voz e não tiver evidência, talvez você cometa decisões ainda mais piores do que poderia ser não fazer nada. Então, acho que juntar essas duas coisas pode ser bastante potente e sustentável aí para esse cenário. Aí eu falo para vocês, basta, problema resolvido, né? Cara, nenhuma política pública, acho que essa é a coisa que eu mais aprendi, assim, e tenho aprendido todo dia. Nenhuma política pública nasce perfeita. Absolutamente nenhuma política pública nasce perfeita, e ela nunca vai ser perfeita. Ela nunca vai ser perfeita. E não é perfeita porque a gente não consegue jamais enxergar o quadro completo. Né? Quando a gente pensou naquele projeto de lei, a gente não pensou no quadro completo. A gente pensou no que do que a gente achava que era um quadro completo, mas não no que era um quadro completo. Uma série de coisas, ali, pontos cegos existem. Você não consegue, além disso, enxergar todos os efeitos colaterais daquela medida. Aqui, por exemplo, o plano foi obrigado a cobrir os medicamentos, mas de acordo com uma atualização do rol pela ANS. Essa atualização do rol chegou a demorar potencialmente 1.336 dias para acontecer. Ou seja, tem coisas que surgem e podem demorar 1.336 dias para o paciente ter acesso. Então, a forma de regulamentar, ela, obviamente, que trouxe acesso para muitas tecnologias, mas deixou um gap para outras. E quando a gente está falando de outras, são pessoas que muitas vezes... São pessoas que estão precisando, e às vezes muitas pessoas que estão precisando de algumas tecnologias que estão sem acesso, não porque a tecnologia é ruim, mas porque o processo burocrático é muito longo e às vezes não tão adequado. Sempre vai ter problema.
A gente teve recentemente, não sei se vocês acompanharam, eu vou tentar falar algumas coisas que foram mais manchete, porque eu sei que nem todo mundo aqui é da área de saúde, mas que foi aprovado um projeto de lei que mandava os planos cobrir todas as quimioterapias orais com registro na Anvisa. Aí esse projeto foi vetado pelo presidente da República, depois veio uma medida provisória que obrigava os planos a fazerem a ANS fazer um processo de avaliação de tecnologia em saúde mais rápido do que esses potenciais 1.336 dias, e de fato mudou para 120 dias. Depois teve, ainda assim, sendo 120 dias, tem toda uma discussão que às vezes não dá para esperar 120 dias. O processo é cheio de fragilidades, né, na hora da tomada de decisão, das coisas que entram, das coisas que não entram. Há muita gente que não confia no processo. E aí tudo isso motivou toda aquela campanha para o rol taxativo, exemplificativo, que vocês devem ter visto aí, que essa celeuma ainda está rolando. Né? A gente teve uma decisão do STJ, depois teve uma lei aprovada que está esperando sanção do presidente. Enfim, tudo isso para dizer que a gente nunca vai conseguir enxergar o problema de uma forma perfeita, e a gente nunca vai conseguir pensar numa solução perfeita, porque não existe solução perfeita. Existe, sim, a possibilidade da gente tomar decisões e ser humilde o suficiente para poder saber que aquela decisão não vai ser perfeita e que ela vai precisar de ajustes. E ajustes, às vezes, no dia seguinte em que aquela decisão foi tomada. Eu acho que essa é a grande humildade que os tomadores de decisão precisam ter para a sociedade poder ter mais confiança nele. Porque errar vai. E, obviamente, que a sociedade precisa ter mais tolerância ao erro. Né? Porque errar, todo mundo vai, todos os tomadores de decisão vão errar. Mas é possível que ele conserte o erro em tempo razoável, mas também é possível que ele não conserte o erro em tempo razoável. Aí a gente vai gerando mais pressão, vai gerando mais, talvez, um fervor público. Né? Eu acho que essas são questões importantes. Só para fechar aqui, Andréa, eu acho que é um ponto importante aqui para quem está querendo talvez se aprofundar em advocacy, sobretudo em advocacy de saúde, quando a gente fala em participação social, e aqui participação social de todos os segmentos, eu acho que há um tripé importante da gente considerar. Primeiro, que é impossível a gente participar com qualidade e ser efetivo na participação se a gente não tiver acesso a uma quantidade total de informações que existem sobre o assunto. Então, transparência radical é fundamental nesse processo de tomada de decisão. Né? Eu recentemente até uso muito a lei de acesso à informação, né, para ter acesso. Não sei se vocês aqui usam bastante a lei de acesso, mas eu acho que a lei de acesso foi um divisor de águas para quem faz advocacy, para quem faz relações governamentais, para ter acesso às informações. Né? Então, acho que teve uma experiência recente que a ANS havia gravado uma reunião, que ela chamava de reunião administrativa, que era de pessoas que fazem parte ali de um grupo que analisa o que vai ser coberto ou não, o tal do rol, e eles iam fazer reuniões administrativas para definir as regras que eles deveriam seguir. E essas reuniões estavam sendo feitas de forma sigilosa, fechadas, né? Só as pessoas, o vídeo não era divulgado, etc. e tal. E aí eu fiz uma pergunta via lei de acesso à informação, pedindo a transmissão da reunião, porque a reunião estava sendo gravada, só não estava sendo franqueada para outras pessoas. E a ANS negou no primeiro recurso, negou no segundo recurso e foi até a CGU. E foi muito interessante que a CGU disse assim, olha, aquela informação nunca deveria ter sido sigilosa, considerada sigilosa, porque a ANS dizia assim, olha, mas a gente prometeu para as pessoas que a gente não ia compartilhar, para as pessoas que estavam participando do grupo. Só que a questão é que ela nunca podia ter prometido não divulgar aquela informação, porque é uma informação de interesse público. As pessoas que estão ali participando estão desempenhando uma função de relevância pública, por interesse público. Então, ela é pública por natureza, ela é essencialmente pública. E a CGU disse isso. Né? E foi muito bacana que até hoje teve uma primeira reunião desse grupo da ANS que está discutindo as regras para eles mesmos seguirem, né, para o processo que eles vão conduzir ali, e foi transmitida. Foi a primeira que foi transmitida agora, depois da reunião da decisão da CGU. E se vocês assistirem a reunião, vocês vão ver assim, como é importante a gente saber, mais até do que a decisão tomada, o como a decisão foi tomada. Porque o como a decisão foi tomada que nos traz realmente a origem, o porquê daquilo, a inteligência por trás daquilo. É muito rico. E se a gente quer ter confiança no processo, entender o como é absolutamente fundamental. Você jamais vai confiar num processo que você não sabe como a decisão foi tomada. Você sempre vai ficar pensando, cara,
que está por trás daquilo? O que está por trás? Qual que é a real intenção de se fazer aquilo? A gente sempre vai ficar com essa pulga atrás na orelha, né? Então, a transparência é fundamental. A transparência existindo, a gente pode interagir mais com o tomador de decisão, né? Tendo mais elementos para interagir. E é preciso lutar também para aumentar os espaços de interação. Existem hoje vários espaços de interação, mas é possível que existam ainda mais espaços de interação. E, obviamente, mecanismos de revisão, porque uma decisão tomada, ela precisa ser revista quando algum problema é identificado. E a gente hoje tem poucos mecanismos de revisão. Às vezes você tem recurso, mas você não tem gatilhos específicos para revisar políticas públicas. E talvez esse seja um ponto também da gente amadurecer bastante na nossa democracia. Para quem faz advocacy em saúde, né, vocês sabem que vocês vão lidar com SUS e saúde suplementar, basicamente, né? E, obviamente, toda uma questão de vigilância sanitária, etc. e tal, mas, essencialmente, está dentro desse conceito aí de SUS, saúde suplementar. E aqui é meio que um playbook de participação, né, para quem quer eventualmente trabalhar, e aí você vai refletir se vai usar os espaços do legislativo, os espaços de interação do executivo, os espaços de interação do judiciário. São 3 poderes, isso aqui é uma república, né, democrática. Os 3 poderes existem para dialogar entre si e corrigir erros uns dos outros. Quando você entra com uma ação judicial, contra uma decisão do executivo, o executivo não tem que ficar melindrado. A democracia exige que a gente possa apostar que os poderes existem para serem freios e contrapesos, porque errar é humano. Mas é preciso que a gente respeite esses espaços democráticos e republicanos de correção de erros. Então, é muito importante que todos os poderes se enxerguem de forma colaborativa. E quando um corrigir o outro, agradeça. Simplesmente agradeça. Muito obrigado por ter ajudado a corrigir um erro, né? Que isso seja uma prática, acho, cada vez mais, talvez, cotidiana. A gente vê muito isso na questão do rol da ANS. E a gente ainda está vendo esse movimento. A gente teve uma decisão do legislativo, depois uma decisão do judiciário. A sociedade não gostou da decisão do judiciário, mobilizou o legislativo simplesmente rechaçou a decisão do judiciário, porque entendeu que não era a decisão que agradava a sociedade. E aí, o que o legislativo tem que fazer quando uma norma é mal interpretada pelo judiciário? Ele pode mudar a norma, porque o judiciário existe para interpretar a norma. E ele fez isso. Se a gente gosta ou não gosta, é outra questão, se a gente participou ou não bem do processo decisório ali dentro do legislativo. Mas os poderes estão ali para interagir entre si, e eles vão ser respeitados, sobretudo, porque cada um tem ali a sua função, né? Andréa, acho que essas eram mais ou menos as minhas reflexões. Eu vou deixar aqui para quem quiser, não podia deixar, algumas indicações de documentários, né? Quem estiver assistindo depois no YouTube também volta ali, vou deixar só um tempinho aqui para vocês poderem fazer um print. E também de livros, obviamente, né? Não podia deixar de citar os livros, o especial aí da minha querida amiga Andréa, que ganhou prêmios, inclusive, né? E algumas biografias do Martin Luther King eu super recomendo, do Gandhi também são... Esse Como a Luta Não Violenta Funciona é um livro também muito interessante, porque ele traz uma série de táticas de advocacy não violentas, obviamente, aqui a gente está falando tudo não violento, né? Uma democracia que possa usar aí de várias táticas, métodos, mas tudo de uma forma muito republicana, muito respeitosa. E outros livros aí que eu acho que também trazem algumas soft skills interessantes para quem faz advocacy. Só para terminar, o Martin Luther King tem essa frase que eu acho que ela é muito inspiradora, que ele dizia que as nossas vidas, e a gente sempre quer uma vida plena, né? A gente vive querendo uma vida plena, e ele dizia que as nossas vidas não são vividas plenamente se a gente não estiver disposto a morrer por quem a gente ama ou pelo que a gente acredita. E para quem não é tão romântico assim, pode ficar com essa aqui também, né? Se você se acha pequeno demais para fazer diferença no mundo, é porque nunca passou uma noite de sono com um mosquito. Experimente, que vocês vão ver como é. Obrigado, pessoal. Bom, eu falei que ia ser sensacional, né? Como eu me orgulho de nunca mentir. Parabéns. Muito bom. Thiago é sempre muito inspirador, né? É uma coisa assim que é muito sensacional. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui agora para a gente poder discutir, tá bom? Então, vou paralisar o negócio. Stop recording. E aí a gente fica à vontade para explorar um pouco mais desse ser humano sensacional.